uso tarde. O meu nome é Jesus Arturo Pérez, eu sou professor titular do campus Guadalajara do TEC de Monterrey e hoje eu venho apresentar um trabalho intitulado Um modelo híbrido para a detecção de anomalias através de MAC e Machine Learning. Esse trabalho é realizado em uma colaboração conjunta através do Tecnológico de Monterrey e LACNIC, que nos apoiou ao longo dessa pesquisa. Então, a agenda que vamos seguir nessa apresentação inicialmente será com uma pequena introdução sobre esse problema que estamos abordando e vamos fazer uma revisão dos trabalhos prévios que estão vinculados, os objetivos da pesquisa, a finalidade dessa pesquisa e, logicamente, a experimentação, os resultados e a discussão e as contribuições dessa pesquisa. Então, como vocês sabem, BGP é chave para o bom funcionamento da internet, porque é responsável de toda essa troca de roteamento de tráfego e dessa forma, então, nós podemos classificar essas anomalias em 4 tipos, segundo a classificação utilizada por Al-Moussaoui em uma publicação. Nós fizemos uma classificação das anomalias de BGP em 4 grandes grupos. O primeiro poderia ser aquelas diretamente intencionadas, que são aquelas produzidas quando alguém tenta fazer um ataque direto ao funcionamento de BGP. Depois estão aquelas que são diretas, porém não intencionadas. Poderiam ser as configurações erradas. E depois temos as indiretas, que são aquelas anomalias que acontecem em BGP quando, por exemplo, há um ataque de worm, por exemplo. E depois as falhas de link que vão acontecer quando há um apagão ou uma falta de eletricidade em algum lugar. Como todos sabemos, a queda de BGP poderia ter grandes impactos e pode ser plataformas de comércio eletrônico, plataformas de redes sociais. E um exemplo disso foi o que aconteceu para a Meta. E aproximadamente em outubro de 2021, em que as plataformas de Facebook, Instagram e WhatsApp foram derrubadas por quase um dia inteiro por um erro de configuração de BGP. Depois temos também alguma outra questão que poderia afetar serviços críticos, como podem ser serviços de emergência, serviços de saúde e, logicamente, tudo o que tem a ver com privacidade e segurança dos dados, o que seria o terceiro grande problema que poderia existir em termos de segurança de dados e privacidade, principalmente quando há um sequestro de rotas. Analisando esse tipo de anomalias, nós decidimos focar em aquelas que são menos estudadas. Fizemos um trabalho de toda a literatura atual e descobrimos que as diretas intencionadas sobre BGP eram aquelas que tinham mais trabalhos vinculados ou mais pesquisas anteriores. Dessa forma, então, como vemos aqui na tabela, nós decidimos tentar de identificar aquelas anomalias que tinham sido menos estudadas, como as diretas não intencionadas, as indiretas e aquelas que são vinculadas com falha de link. Dessa forma, então, nós propusemos a criação de um modelo híbrido, que vamos ver a seguir. E nessa tabela, além de poder reportar a motivação principal do nosso trabalho, vocês podem ver que também demonstra a performance obtida. E também esse trabalho teve uma melhor performance em termos de precisão. Assim, o objetivo principal da nossa pesquisa era criar um modelo híbrido que, por uma parte, levasse em consideração análises estatísticas, o que serviria para detectar ataques que nunca tinham sido vistos antes, por exemplo. Infelizmente, para poder treinar um modelo de machine learning ou de aprendizagem profunda ou de inteligência artificial no geral, comumente precisamos que os ataques tenham acontecido para que existam dados
para treinar o modelo, logicamente. Então, tínhamos essa motivação de poder detectar anomalias que não tinham sido vistas. Dessa forma, foi que decidimos integrar um componente estatístico. Por outro lado, nós também tentamos integrar o componente de inteligência artificial para tentar melhorar posteriormente esse modelo. Assim, o nosso objetivo principal era criar um modelo híbrido que pudesse conter ambas as partes. A primeira coisa que fizemos foi a seguinte: definimos o que seria para nós uma anomalia. Logicamente, tivemos uma análise profunda das características ou dos campos de BGP afetados quando este tipo de anomalias aconteciam. E nós decidimos que quando o número de anúncios e de withdrawals eram em aumento substancial, tinham um aumento substancial por um período de mais de 6 minutos, então nós poderíamos dizer que estávamos tendo uma anomalia. E isso demonstra a nossa definição de anomalia. Como vocês podem ver na imagem de baixo, do lado esquerdo, aparece uma anomalia nos picos de anúncios e retirada de rotas que aumentam quando acontece essa anomalia. E por outra parte, temos um tráfego normal, em que sim, há picos, porém não por períodos de tempo muito grandes. Para nós, a fonte de informação para todo esse estudo foi dados do RIPE-NCC, basicamente em 2 roteadores que concentram tráfego de BGP. Utilizamos o que está na Suíça e na Holanda. Foram os 2 que nós estivemos utilizando para alimentar posteriormente tanto os modelos de machine learning quanto da nossa análise estatística. Quais foram os dados que nós obtivemos e que utilizamos para trabalhar durante essa pesquisa? Bom, como eu comentava, nós estávamos buscando estudar, ou queríamos estudar outras anomalias que geralmente não eram muito estudadas. Portanto, nós trabalhamos com 3 anomalias indiretas provocadas por ataques que aconteceram no passado, como, por exemplo, Code Red, Slammer e Nimda, que foram 3 vermes que tiveram impacto na internet de forma contundente no início dos anos 2000. Depois também tivemos uma outra categoria de falha de link, que foi um desses grandes apagões mais relevantes que houve. E, por último, uma anomalia direta não intencionada, que foi o caso de TMNet, uma falha na configuração. Bem, então, para que nós pudéssemos processar os dados após a extração, o que fizemos foi utilizar a biblioteca de BGP Stream, a API, e basicamente fizemos a extração nessas datas que vocês veem aqui na tabela. Isso estava vinculado com os eventos anômalos, estamos detalhando tudo isso e conseguimos extrair essas informações dos bancos de dados de RIPE-NCC. A primeira aproximação que conseguimos fazer foi, como eu comentava antes, tentar encontrar um modelo estatístico que permitisse detectar quando estava acontecendo uma anomalia com o BGP. Para isso, definimos uma fórmula. Basicamente, tínhamos que encontrar o que nós chamamos a desviação mediana absoluta, que basicamente equivale ao valor absoluto da mediana de todos os valores de dados do conjunto de dados com relação a cada um desses parâmetros. E quando era mais do que n multiplicado por esse desvio, era o que nós definíamos para cada anomalia, e a sua duração era mantida por mais de 6 minutos. Então, o nosso sistema ativava e alertava que havia uma anomalia. Então, aqui vocês podem observar qual seria a visualização de
Code Red, por exemplo, em que, por exemplo, nós vemos o aumento, o que está em verde, a parte da ocorrência, o que conseguimos ver do evento anômalo e vemos também a quantidade de anúncios e retiradas de rotas que aumentaram durante essa ocorrência. E no próximo slide temos justamente em uma cor um pouco meio que marrom a detecção do desvio absoluto mediano, ou MAD. E vocês podem ver aqui que o nosso sistema conseguia detectar a maior parte dessa ocorrência. Houve uma pequena parte que o sistema não estava detectando, porém sim conseguiu detectar essa anomalia. E se nós sairmos um pouco das estatísticas, saímos dessas métricas mais comuns utilizadas para a detecção desse tipo de sistemas, como podem ser os verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. E em decorrência disso, as métricas mais convencionais, que são as que têm a ver com precisão e o valor de F1 score, que se estão sempre definidas por essas fórmulas. Basicamente, nós estamos tentando encontrar a ponderação dos verdadeiros positivos ou dos valores que de fato foram calculados como verdadeiros dessa ocorrência e também aqueles que foram calculados efetivamente ou previstos de forma correta quando não havia uma anomalia. Então, com base nessas fórmulas de avaliação, nós passamos a obter esses resultados. Como vocês podem ver aqui, em linhas gerais, conseguimos alcançar alguns valores de precisão bastante aceitáveis, melhor ainda, e aqueles de F1 score estavam um pouco estranhos, havia algumas coisas que poderiam melhorar. Então, nós decidimos que íamos incluir um threshold ou um limiar com o valor de N diferente para cada tipo de anomalia. E esse valor que nós obtivemos de forma empírica através de várias provas, nós observamos que para algumas anomalias era melhor um valor de um limiar específico. Então, nós vimos que poderia ser um cálculo de qual era o threshold, ou o limiar adequado para cada um dos que estávamos estudando. Então, o valor desse limiar finalmente foi adequado para cada um dos tipos de anomalias, com um percurso de 1 a 5 e fazendo alguns cálculos que estão detalhados aqui no slide anterior. Basicamente, nós tínhamos que encontrar um score, ou uma pontuação combinada, que fosse o 0,6 do F1 mais o 0,4 de precisão e fazer uma variação de diferentes valores do limiar, ou threshold. Com esses thresholds dinâmicos utilizados para cada tipo de anomalia, nós, mais uma vez, executamos o nosso sistema modelo estatístico. E, como vocês podem ver aqui, conseguimos melhorar bastante a performance, principalmente melhorou com esse limiar dinâmico o parâmetro do F-score, ou da pontuação de F, e também a parte de exatidão ou acurácia e precisão melhoraram. Também para o caso de Slammer, conseguimos uma precisão perfeita e uma exatidão de 95%. Então, após essa melhoria, nós ficamos satisfeitos com o resultado do algoritmo e a vantagem dessa primeira fase da nossa pesquisa era justamente que, sem uma demanda de poder de cômputo tão grande como costuma ser o caso dos modelos de inteligência artificial, conseguimos fazer a detecção de anomalias. Então, passamos para a melhoria dos modelos, fazendo com que fosse híbrido. E fizemos isso com inteligência artificial. E para encerrar essa parte do modelo de MAD, de desvio absoluto mediano, vocês podem ver à esquerda a gráfica original e depois como foi após a melhoria do limiar dinâmico. Como vocês podem ver na imagem, conseguimos observar com clareza que é muito melhor. Agora, para incluir a parte da inteligência artificial, nós precisávamos integrar mais características e, por isso, nós nos dedicamos à tarefa de
avaliar a literatura para ver quais eram as características que poderiam ter mais impacto na detecção de anomalias de BGP. E o que nós encontramos foi que, como todos sabem, o ASPath, ou o caminho do sistema autônomo, que define a rota de todos os sistemas autônomos, através do qual passa por um pacote para chegar no destino, é uma característica muito importante. Portanto, nós integramos a extensão do ASPath, do caminho de sistema autônomo, na sua extensão máxima, e a definição estándar ou padrão com 3 características adicionais: o número de anúncios, o número de retirada de rotas e também o número de retirada de rotas duplicadas e o número de prefixos retirados. Então, com todas essas características, nós começamos com o treinamento de uma série de modelos, e para conseguir treinar esses modelos, primeiro nós tínhamos que criar 2 conjuntos de dados. Um deles foi criado com o tráfego com um tag de MAD e outro foi o conjunto de dados da mesma forma que nós obtivemos do RIPE-NCC, cru. E simplesmente criamos 2 conjuntos de dados para poder fazer o treinamento dos nossos modelos e ver qual dos 2 teria o melhor resultado. Aqui neste diagrama podemos ver o que eu estava explicando agora. Podemos observar na parte de cima que nós colocávamos o tag para aquelas anomalias que eram detectadas pelo nosso algoritmo de MAD, do desvio absoluto mediano. Na parte de baixo utilizávamos apenas em função da ocorrência. Então, nós começamos com o treinamento de vários modelos de Machine Learning, ou aprendizagem automática, que são os que vemos aqui: Floresta Aleatória, Random Forest, XGBoost, CatBoost, LigeGBM e também ExtraTrees. E como vocês podem observar, nós ficamos bastante contentes porque vimos que com o MAD e com o conjunto de dados que nós criamos a partir disso, podíamos obter melhores resultados em termos de precisão. E justamente na maior parte dos parâmetros conseguimos obter um melhor desempenho na parte de recall, de exatidão e do F-score, ou da pontuação de F. Conseguimos ter uma acurácia bastante alta, que significa que o modelo híbrido e a combinação desse algoritmo estatístico junto com as técnicas de machine learning permite aumentar o nível de acurácia. E aqui nós podemos ver essa mesma comparação que vimos anteriormente na tabela, porém agora em um gráfico. E aqui nas gráficas podemos ver que é mais fácil perceber aquela barra azul que tem o conjunto de dados, os resultados obtidos dos nossos modelos com base na ocorrência, e também a barra laranja que tem os resultados de acurácia e da pontuação de F1 com o conjunto de dados com o tag do sistema de MAD de desvio absoluto mediano. Aqui, então, nessa imagem, podemos observar que o que acontece quando nós fazemos uma sobreposição dos resultados das anomalias. E o que está salientado do lado direito é a parte de detecção da anomalia em função da ocorrência. E quando nós combinamos o modelo híbrido, vemos que praticamente estamos cobrindo todo o período da ocorrência. E até mesmo isso leva a uma análise mais interessante, porque provavelmente lembrem-se que nós estamos detectando anomalias de BGP, não necessariamente ataques. Anomalias que foram provocadas em muitos casos por situações indiretas. Então, poderíamos chegar a uma conclusão, dentre tudo que nós avaliamos nas nossas publicações, que muito provavelmente naqueles espaços que não são detectados pelo nosso modelo híbrido, na verdade não havia uma anomalia no tráfego de BGP. Simplesmente foi o período que foi publicado como tempo de duração da ocorrência, por exemplo, quando houve um ataque de verme. Finalmente, eu gostaria de comentar que os resultados dessa pesquisa foram publicados em 2 artigos científicos de revistas. A primeira publicação é uma revista que tem um alto fator de impacto, com um Q1 e a outra Q2,
E tudo na mesma pesquisa. E como eu mencionei há um momento, nós criamos um design híbrido que ajudou a detectar ataques ou anomalias de BGP desde o dia zero, que talvez poderiam ser anomalias nunca antes vistas, em função do nosso modelo estatístico, e por outra parte também um sistema bastante preciso, com um nível de acurácia alto, ao combinar os resultados do modelo híbrido para aqueles possíveis ataques que poderiam ter sido gerados previamente. Da mesma forma, nós estamos pensando em fazer um estudo de anomalias, por exemplo, daquelas que por enquanto não estudamos, que são aquelas diretamente intencionadas, como por exemplo os sequestros de rotas. E isso está previsto nos futuros trabalhos que queremos realizar. Além disso, nós conseguimos provar que a integração dos modelos de aprendizagem automática, o machine learning, ajuda a melhorar o que podemos fazer com análises estatísticas. Para finalizar, eu gostaria de agradecer muito ao Carlos Martinez de LACNIC, que deu o seu apoio durante todo o processo de pesquisa, e também a Alessia Suchetti, a Laura e a toda a equipe de LACNIC que nos apoiaram muito com financiamento para esse trabalho. E, no geral, agradeço a toda a equipe de LACNIC que sempre tem nos apoiado. Muito obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Temos tempo apenas para uma única pergunta por questões de tempo. Muito bem, se não temos perguntas, então vamos dar uma salva de palmas em primeiro lugar.